Shalom Adonai, Haris Kairene. Estamos aqui para mais uma tarde, mais um momento juntos, para compartilharmos a palavra viva e eficaz. Vamos fazer um pouco hoje uma introdução à carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma epístola que lá dá no contexto epistolar, e por isso é considerado uma epístola, uma carta, direcionada aos cristãos judeus. E ela tem um sentido exegético e teológico muito expressivo. Ela vai trabalhar, vai expor, vai tratar o seu autor, que nós não queremos entrar no mérito porque muitas suposições e aferições sobre o assunto de quem é o autor já foram feitas, mas nenhuma com êxito, porque não podemos afirmar, já que a Bíblia, a própria Escritura, não a providencia e a não a provê. Então, o nosso aspecto e propósito é visualizar o âmbito geral da carta. E a carta, no aspecto exegético, ela é algo magnífico, magnificente no sentido da sua interrelação da lei com a nova aliança, com a excelência da nova aliança. Então, automaticamente, o autor ele está direcionando esta carta, essa epístola aos cristãos judeus para fazer um tratado, utilizando não só de um contexto da lei no âmbito judaico, mas também da própria exposição de elementos da Mishnah, a lei oral dos judeus. A futura lei oral dos judeus, no momento em que ainda a lei mosaica estava em propulsão e efetividade, nos seus primórdios, nos seus princípios. E é importante ressaltar que o autor vai pensar, refletir em alguns paralelos, trazendo esse contexto judaico da lei, da Torá, essa perspectiva deuteronomista, à aplicabilidade neotestamentária de Cristo, da cristologia, do sentido cristocêntrico que o Novo Testamento empreende a Cristo. E como se estivesse colocando Cristo neotestamentário dentro do contexto judaico, colocando a lei à luz de Cristo. Não é? Elementos da lei à luz de Cristo, fazendo alguns paralelos. E aí ele vai usar-se de recursos da tipologia, da analogia, de alegorias, de alguns símbolos, de alguns elementos da religião judaica, do fundamento da fé judaica, para trazer ao contexto da fé do Novo Testamento. Ele vai iniciar o seu preâmbulo, a sua introdução epistolar, apresentando a pessoa de Cristo, a qual ele faz uma defesa da divindade, uma defesa da humanidade, quase aos aspectos ou às percepções apologéticas que João empreendeu sobre isso. Ele vai escrever, o autor, uma defesa, vai redigir uma defesa tratando sobre a superioridade de Cristo, no seu sentido de divindade,
de deidade, de humanidade. Esse Cristo que é Deus divino, que é Deus Teós, Senhor soberano, também é humano, e também como humano é superior aos homens, superior aos anjos, superior ao contexto terreno celeste. Mas, além de ser superior, ele também tem o senhorio, ele é o Senhor no sentido de supremo, de soberano, de estar acima de todos e de tudo. Mas, além disto, ele também é o autor, consumador da nossa fé, da esperança, da crença, de todo o sentido aplicativo da religiosidade, da religião e da lei. Ele também é o sacerdote, não segundo a ordem de Arão, ou segundo a percepção a partir do contexto da lei, mas anterior até ao próprio Melquisedeque, sendo um protótipo, um tipo do sacerdócio melquisedequiano, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque no sentido de não ter princípio, de não ter fim, e de ser um sacerdote que, como Melquisedeque, além de sacerdote, era rei e sacerdote, sobre Salém que era a futura Jerusalém, e este Cristo é o sacerdote sobre a Jerusalém terrena, Jerusalém celeste, no aspecto escatológico, e também ele é o Senhor sacerdote que não apresenta sacrifícios animais para redenção, ou para redimir, ou para expiar o pecado do culpado, mas a ele próprio entrou no tabernáculo, no santuário, não feito por mãos humanas, mas celestiais, e ofereceu-se a si mesmo como sacrifício vivo, imaculado por nós. E intercede por nós, e é o nosso intercessor, é o mediador da nova aliança. Então, Cristo, no contexto da carta aos Hebreus, é desenvolvida uma cristologia que colocaria a cristologia veterotestamentária, transpondo os horizontes e entrando no contexto da cristologia neotestamentária. E faz aí um paralelo, faz aí uma ponte, faz uma aplicabilidade sobre cada contexto da lei. Iniciando aí com o tabernáculo, fazendo uma aplicação do que é o tabernáculo, qual o propósito, qual o sentido do tabernáculo, trazendo os paralelos do tabernáculo no sentido dos elementos que compõem o tabernáculo, cada um com uma aplicação, cada um com uma verdade. O autor vai as trazendo, as expondo e as descrevendo no sentido histórico e no sentido também teológico. Depois ele vai trabalhar a questão do sacerdócio arônico, do sacerdócio levítico, do sacerdócio cristocêntrico de Cristo, o cristocêntrico sacerdócio, e fazer um paralelo entre esse sacerdócio, um paralelo entre o pecado na concepção da lei e o pecado na concepção de Cristo. O pecado que era expiado e não era eliminado com o sacrifício apresentado nos moldes da lei, e o pecado que agora é não só eliminado,
mas é pela expiação de Cristo na cruz, mas ele é purificado pelo sangue. O sangue do inocente, o sangue redentor do Cordeiro, sem mancha. E é outra questão também que a carta aos Hebreus vai tratar de questões aplicativas da lei no contexto judaico, de vivência social, vivência familiar, relacionamento social e familiar, e trazer uma interpretação, uma cosmovisão na ótica do Novo Testamento e a proposta de Cristo para a vida social, a vida no contexto da graça é exposta para que os cristãos que ainda estavam embreados no contexto da lei entendessem a dimensão da graça, mas não rejeitando o sentido da lei, mas valorizando a lei a partir da dimensão da graça superior à lei, mas que não aniquila a lei, mas a amplia e a redimensiona, repensando seus elementos e os indicando a expressividade e magnificência da obra salvífica de Cristo. E essa soteria cristocêntrica, essa obra salvífica de Cristo, também o autor vai fazer o seu transcurso histórico, fazendo uma exposição do como ela era vista nos moldes da lei que ainda o prendia, a fixava aos rudimentos, às normas. E agora vai lhe soltando e vai abrindo os caminhos e os horizontes para vislumbrar a efetivação e a consumação da expressividade e amplitude da obra salvífica a partir do plano de Deus consumado, aplicado, efetivado e realizado em Cristo. Na sua obra, a sua obra expiatória, resultado da salvação. Então é um passear pelo ambiente judaico, encontrando-se, direcionando-se ao ambiente cristocêntrico de Cristo, o Redentor. De Cristo, aquele que é o fundamento de uma superior e excelente aliança, a aliança no seu sangue, a nova aliança. A nova aliança que é uma aliança que aperfeiçoa a antiga, mas não a exaure, mas traz os seus elementos para um aperfeiçoamento a partir da visão, percepção, aplicação e consumação salvífica de Cristo através da sua missão cardinal, a missão de Soter, de Salvador. Então essa carta é uma carta que nos traz um contexto não só histórico, mas um contexto teológico da salvação, da obra de Cristo, e faz um paralelismo e a paraleliza com âmbitos e elementos centrais da lei, os expondo no contexto da luz de Cristo e a luz da obra de Cristo e da amplitude da graça e da fé neotestamentária a partir
de Cristo o fundamento, central e cerne da base do pensamento do cristianismo, que é a partir da sua obra concretizado e efetivado. E essa efetivação é que o autor da carta aos Hebreus traz o pano de fundo através dessa amplitude de contextualização judaica empreendida na carta. Eu agradeço a oportunidade e nós acabamos mais um momento aqui juntos. Deus em Cristo seja convosco. Amém.